A gente estava conversando aqui antes, né, da gente entrar aqui na live. Seja bem-vinda, Dani. Sejam bem-vindos aí. A gente estava conversando sobre a necessidade, né? Por que falar desse mergulho interior? Por quê, né? A gente está vivendo um momento totalmente atípico, né? Um momento muito desafiador para a maioria, né? Mas, ao mesmo tempo, um momento que a gente está voltando mais para o nosso lar, né? Entendendo a importância da gente estar mais com os nossos familiares, né? Enxergar, olhar melhor, conversar, olhando no olho, né? A gente foi obrigado a se desacelerar muito, né? Então, a gente está tendo essa oportunidade. Na verdade, pode ser um privilégio também, se a gente olhar, né, com esses olhos. Hoje a gente está com mais tempo na nossa casa, para cuidar da nossa casa, para estar com quem a gente ama. Então, a gente pode também estar mais atento para olhar para dentro de nós. Não só estar mais na nossa casa física, mas estar mais dentro da nossa casa interior também, né? Isso é tão importante, né? Brise, eu achei engraçado que você falou assim, nossa, eu achava isso uma besteira. É. Fala essa parte aí. Eu achava isso uma coisa de quem tem problema de cabeça. É verdade, gente, eu achava que esse negócio, essa conversa de necessidade de se conhecer e tal, eu achava que era uma coisa muito romantizada mesmo. Eu até fiz um post ontem comentando sobre isso. Só quem tinha problemas psicológicos, emocionais, precisava olhar para dentro de si. Isso aí era conversa. Eu tinha que tocar a vida, fazer minhas tarefas e tal, só que não é bem assim, né? Se a gente começa a virar uma tarefeira, simplesmente vivendo a vida um dia após o outro, fazendo o que tem que ser feito sem parar para olhar para nós mesmas, sem parar para priorizar um tempo para a gente estar conosco, isso aí chega um ponto que a gente explode, né? A gente começa a ficar muito sobrecarregada de agradar todo mundo, de cuidar de todo mundo, de servir a todo mundo, e a gente vai ficando abandonado, né, amiga? Verdade. Bom dia, Maria. Quem mais falou? Bom dia, Thalita. Isso, seja bem-vinda, Thalitinha. Bom ter você aqui. Então, Brisa, eu achei muito engraçado esse termo que a Brisa usou, que eu nunca tinha escutado, mas que tem tudo a ver. Mulher tarefeira. Aí é aquela história da gente ficar no automático, né? A gente já foi, é como se estivesse assim numa cordinha ou numa caixinha, aquela história do elefante, né, que vai até a corda e tal. A gente já tá acostumado a fazer uma rotina de uma certa forma. Eu tenho que cuidar da comida, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do trabalho, eu tenho que cuidar de alguma coisa. E você só fica focando naquilo ali, né? E aí fica naquele ciclo automático. Aí muita gente fala assim, nossa, mas eu fui realmente obrigada a ficar nessa situação, porque estava melhor antes, porque eu estava no ciclo, não ia nem pensar. Nem precisava nem parar, precisava né? parar para pensar. Tava nem percebendo que eu precisava olhar para dentro de mim. Só né? aconteceu isso com você por conta da pandemia, não foi? Você não ia parar se não fosse essa situação, né? Não, acho que não, acho que amiga. A gente tava no embalo já, né? No automático, vivendo essa vida muito acelerada, muito louca, muito corrida, trabalhando, aquela loucura, sem parar um pouquinho pra olhar pro Maria que disse que ela é a Amélia. né? Amélia, oi Amélia! Seja bem-vinda, Amelinha. Bonitinha. Então, é porque aí eu acho legal essa história da pandemia, porque muita gente, a gente tem como ver o lado bom e o lado ruim de todas as coisas, mas vamos do começo, vamos lá, essa história que a Brisa falou, agora eu tenho que parar na minha casa, eu tenho que ficar quieta, quieta não, né, que a gente não fica quieta, a gente fica arrumando as coisas, mas o que a gente tá aqui falando? Já que você tem que ficar parada na sua casa, já que você tem que ter um tempinho mais assim, reclusa, mesmo que ainda tá no trabalho, mudou muita coisa. Tempo tem, né? A gente sempre fala que o tempo a gente cria. Então, por que não criar, não priorizar para melhorar, pra gente ficar bem, para olhar mesmo dentro da gente, né? O que é esse negócio de olhar dentro da gente? O que é esse negócio de parar? Então, tem uma forma, um método que dá pra gente fazer isso aí, que é o quê? Para você poder olhar dentro de você, você tem que desligar o externo, desligar tudo que é do externo. Como é que eu me conecto com o externo? Com os meus 5 sentidos, com a visão, com o olfato, o paladar, o tato. Então, você vai desligando todos esses sentidos. A visão é tranquila, você fecha o olho, você não vai olhar o que está ao redor. Você senta numa cadeira, senta confortável em algum lugar, você não fica tocando em nada, você não fica com frio, com calor, você se veste de uma forma que você não fica tendo aquelas sensações no seu corpo. Você tenta concentrar só dentro de você. Bota um fone de ouvido se tiver muito barulho,
uma música só instrumental, alguma coisa assim bem tranquila, para você também não ficar escutando coisas fora. Não fica perto da cozinha com o cheiro do almoço, não deixa nada desconcentrar, não fica mascando chiclete, né? Comendo alguma coisa na hora. É um momento só seu dentro de você. E essa é a forma que você consegue enxergar o que está lá dentro, de verdade, sem, como é que diz, interferências externas. Mas aí alguém pode falar assim, né? Mas pra que eu vou fazer isso? Eu só vou ver coisa ruim. Não tá legal lá dentro. Mas, né? Aí a pessoa fala, não quero fazer isso. Não quero, é muito porque trabalho, tá é muita chato, poeira. ruim, é muito entulho quero. pra tirar, né? Porque o que aconteceu, por exemplo, comigo? As minhas muitas fases da vida, né? Teve uma fase, logo que o meu filho mais velho nasceu, o Gabriel, minha barriga ficou detonada de um jeito monstruoso, cheio de estria, terrível. Então, eu focava na barriga. E eu adoro a frase que na época a doutora, né, obstetra que fez o parto, ela cuidou de mim depois. Acho que elas têm muito esse trabalho psicológico mais, também, né, depois do parto, né? Que ainda mais o primeiro filho, você tá ali naquelas emoções. Né? Ela virou pra mim, eu não esqueço a frase dela. Ela falou assim, Marília, você não é uma barriga. Você não é só uma barriga. Essa frase, ela dá para ser usada em várias coisas, ou Ana, ou Patrícia, ou Flávia, ou Lorena, Brisa. Quem tá aí? Paulo, todo mundo você tá aí, não é Douglas. o fracasso de hoje do seu trabalho. Você não é o fora que você levou. Você não é o problema que está acontecendo hoje aí na sua família. Você é muito mais que isso. Mas na hora que você tá passando, parece você só enxerga aquilo ali dentro de você. Você não enxerga mais nada. Quando teve a minha separação, eu só enxergava assim, caraca, minha família destruiu agora. Já era, tô com a família destruída, porque eu valorizo muito esse negócio de família. Eterna. Mas aí você vai, poxa, como assim destruiu, gente? Morreu todo mundo? Ficou só eu? Não, meus filhos estão vivos, eles estão bem, eles estão com saúde, eu tô bem, tô com saúde, né? A gente pode continuar uma vida, vai dar certo. Mas quando você tá com um problemão, o problemão fica gigante, você só consegue enxergar aquilo ali. Eu quero passar no concurso da magistratura. Eu já fiz não sei quantos concursos, uns 10. Não passei de novo, cara. Eu sou uma fracassada. Eu sou uma fracassada, eu já passei em outros 10 que não é ainda o que eu quero, mas já... Trazer a memória, né, amiga? Aquilo que nos dá esperança, aquilo que... Mas sabe o que é, Brisa? É porque essa questão de pensar... Eu já li em diversos artigos que o trabalho mais difícil que o ser humano tem na vida não é roçar, não é carregar peso, é pensar. Por quê? Porque o pensamento da gente, ele absorve muitas coisas que a gente vê, que a gente ouve. Porque tudo que você coloca na sua cabeça vem do externo, né? Você escuta um noticiário, né, você escuta uma notícia ruim. Ainda mais nessa época de pandemia, a gente escuta muita coisa ruim. E a nossa cultura, ela é totalmente voltada para exaltar a catástrofe, o ruim. Porque se você for ver a própria questão da Covid, a gente sempre vê, se for ligar no noticiário, você vê o número de mortes, você vê estatística ruim. Só notícia ruim. E se você sabia, você se tocou que o número de pessoas que se recuperam dessa doença é infinitamente maior do que o número de pessoas que morrem. E por que a mídia, por que as redes sociais, por que a gente não foca? Olha que essa família que teve todo mundo aqui com Covid, todo mundo recuperou, olha aí que bom, essa família aqui, uma senhora de 90, isso, né? É muito pouco. O número de mortes, é uma pouco. Bola de neve. Porque o que era legal? Era legal assim, olha aí, ó, o número de melhor aumentou, o número de melhor... Vamos ver o que foi feito naquela região que o número de melhor aumentou? A gente não foca no bom, aquela questão que às vezes a gente até na empresa lá, que a gente tá, né, na Junés, eu gostei muito dessa questão de falar assim, vamos aplaudir agora, porque eu achava besta isso aí, eu não gostava desse negócio, vamos aplaudir fulano e ficar parecendo uns macacos, negócio. Hoje eu entendo o valor disso, por que você vai aplaudir quem fez um mérito ali, ou quem fez um trabalho, isso é muito legal no trabalho, porque aí você tá fazendo com que as coisas boas é que sejam exaltadas, é que sejam lembradas, é que sejam pensadas na cabeça, porque é muito difícil você estar num ambiente de pobreza ou de doença e você pensar na riqueza, na saúde. Isso é um trabalho muito difícil, extremamente difícil. Então, e a gente normalmente quer fugir disso, A gente quer fugir. A gente quer ficar na zona de conforto, todo mundo tá fazendo, vamos fazer o que todo mundo tá fazendo e tal, e não quer parar. Porque dá trabalho. Encarar as coisas trabalho. Porque para você estar vivendo uma situação que não te agrada muito
e você tá com um pensamento na situação que é boa, você tem que ter toda uma técnica mesmo. Você tem que se tocar de que isso está acontecendo. A primeira coisa é a percepção, eu tenho que perceber. Aí eu percebo, por exemplo, assim, vamos lá, um concurso, um exemplo, né? Qualquer problema aí que você tiver, você bota o problema aí na frente. Eu não quero esse problema. O pensamento não é esse. Eu não quero esse problema. O pensamento eu quero a solução. O que eu quero na realidade? Eu quero tomar posse no concurso tal. Esquece a parte do fracasso e imagina, mais do que imaginar. Começa na imaginação, começa no pensamento. Mas essa questão de você parar, de você quietar, você sente, você tem que sentir. Porque o sentimento é que vai fazer concretizar. Então, a sensação de você estar conquistando aquela vitória, né? Você sente mesmo. Aí você sente que aquilo ali está acontecendo. E aí, já pensou, imagina, todo dia você faz um exercício, você para, você se conecta com Deus e você fala, cara, é isso que Deus quer pra minha vida, é coisa boa. Porque Deus, tem a palavra que fala de Jeremias, né? Eu sei que pensamento tenho sobre vós. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não é o fim que ele deseja, que a igreja deseja, que o vizinho deseja, que a sua mãe deseja. É o fim que você deseja conectado com Deus. Porque quando tá no seu coração, eu imagino que Deus colocou. Porque não é à toa que você tá um tempão com aquela... É porque quando a gente se conecta com a nossa essência, né, amiga? Com o nosso Criador, a gente conhece o nosso Criador a fundo. Né? A gente veio dele, a nossa identidade vem dele. E o que diz lá, né? Que tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, vem do alto. E o que vem aqui ao nosso redor nesse mundo? Vem coisa ruim. Então vamos se conectar de novo com tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito. Porque é isso que Deus quer pra nossa vida. Deus não quer fracasso, não quer escassez. Que Deus fala, né? Deus é eu vim pra dar vida e vida em abundância. Então, se isso é verdade, por que eu não tô vivendo a vida em abundância? Porque eu tô viciada em notícia ruim, em situação ruim. Parece assim uma palavra que eu tô falando metaforicamente viciada, mas tem estudos que falam que o corpo da gente, os nossos neurônios, nossa mente, ela vicia naquilo que você está acostumado, porque aquilo é confortável. A repetição, você vai criando um hábito. Então, se você já está acostumado a ver notícias ruins ao redor, se você está acostumado a ver uma escassez ao seu redor, você vai achar estranho, o seu corpo vai estranhar quando você for para um ambiente diferente ou quando você tiver pensamento diferente. Então, esse que é o trabalho de pensar, que é mais difícil do que estudar, do que roçar, do que pegar peso. Porque você precisa acostumar o seu corpo com aquilo que é diferente, com aquilo que é bom. E às vezes você fala, mas eu tenho uma vida boa, tenho minha casa, tenho meus alimentos. Mas você pode ter mais ainda se você for acostumando, vai acostumando seus pensamentos com aquilo que você está querendo almejar. Exatamente. Né? E é tudo um exercício diário, né, amiga? É diário. Esse que é a constância, a disciplina, a força de vontade, o foco. Porque... Eu não sei, às vezes a pessoa tá falando assim, o que eu não tô gostando? Eu não tô gostando dessa situação de estar em casa. Por que você não tá gostando de estar em casa? A sua casa tá bagunçada? Ou é aqui dentro que tá bagunçado? Tem que descobrir o porquê. Porque o que tá te incomodando? Se a gente não para se ouvir, pra se perceber, a gente não vai saber o que tá. Às vezes é o relacionamento de dentro de casa que não tá legal. Então, isso não é uma hora de a gente resolver isso. Né? Porque às vezes a gente acha... não, mas vai resolver, mas fulano não melhora, meu filho não melhora, meu marido não melhora, minha irmã não melhora. Outros, né? Mas se você mudar o jeito de ver as coisas e a importância que você dá para a pessoa não me deu bom dia do jeito que eu queria. Mas vamos a gente fazer um bom dia pra gente, porque de tanto você fazer uma hora a pessoa não vai conseguir. Aquilo ali é um embate que não consegue permanecer junto quando uma pessoa tá olhando para um lado, tá fazendo uma coisa e a outra. Às vezes até afasta naturalmente, mas acontece. Então, o importante é você também, é você estar centralizado, é você estar sabendo o que você quer, porque esse é o momento disso, né? Eu já fiz tanto trabalho para os outros, eu entrei aqui nessa empresa, mas foi porque alguém me colocou, foi porque meu pai achou legal. Vivendo os sonhos dos outros, vezes, né? E aí, agora é a hora de parar e falar assim, esse mergulho dentro é pra falar, o que eu quero mesmo na minha vida? Como que eu tô, como que estão meus pensamentos, o que tem se passado dentro de mim, né? O que eu tô sentindo, eu tô satisfeita, eu tô realizada ou não, falta algo, né? É só com esse momento de introspecção mesmo que a gente consegue se observar, que a gente consegue entender o que a gente precisa. Pra gente se amar, pra gente se cuidar. Se a gente não fizer isso por nós,
Ninguém vai fazer. É verdade. A gente passa essa informação. Inconscientemente a gente passa a informação de que, ó, eu não me valorizo, eu não me amo, eu não tô nem aí pra mim, eu tô completamente abandonada, mas eu quero o seu amor. Eu quero que você me supra. Né? E é uma coisa totalmente contraditória. Se você não se cuida, se você não tem um tempo separado na sua agenda para você parar, para você se observar, para você tirar aquele tempo, né? Para entrar ali mesmo, esquecer tudo que está fora e ouvir as vozes que estão vindo do seu interior, a voz que está vindo do seu interior, e fechar os seus ouvidos para as vozes que estão vindo externas, você não vai entender, você não vai conseguir se conectar com a sua essência. E aí você vai ser, como a gente falou no começo, uma tarefeira no vivendo desesperadamente no automático, fazendo tudo, agradando todo mundo, servindo todo mundo, e você cada dia mais abandonada, né? Isso é muito sério, né? E é engraçado, assim, porque a gente acha, nossa, mas eu precisava fazer... Às vezes a pessoa, tô sem grana, tô sem condições de fazer uma terapia, uma coisa para resolver isso. Mas pequenas ações, todos os dias, a gente já resolve bastante coisa. Por exemplo, eu mudei para um lugar agora que tem uma mata perto, um lugar para caminhar. Eu não tava muito com esse costume mais de caminhar, né? Aí comecei a caminhar lá e falei, gente, como é bom olhar a natureza, como é bom andar. E uma coisa simples que dá para fazer, tirar uma meia hora que seja por dia. E aquilo já faz uma diferença, não é só no corpo, é na mente também. Já te supre ali, né? Já é um cuidado, já é um tempo que você tirou pra você. Né? E assim, são pequenas coisas. Você vai tomar um banho, você tá chateado com o seu corpo, né? Aí você vai tomar um banho, você dá um tempinho de spa pra você, não precisa gastar águas e águas, mas você tá se ensaboando, você fala assim... Ai, meu corpo é abençoado, meu corpo saudável. Mesmo que você não esteja satisfeita. Ai, meu braço tá gordo, né? De biscoiteiro, ainda não tá do jeito que eu quero. Não fala meu braço sarado, maravilhoso. Você vai profetizando no seu braço. Você vai agradecendo a sua saúde, agradecendo o que você tem. É verdade, quando a gente vai se alimentar, poxa, separa o melhor alimento, é pra você, é pro seu corpo. Né, para o templo do Espírito Santo ali, para você estar se alimentando, você vai separar o melhor alimento, que nem você faz com seu filho, às vezes, você não vai dar qualquer coisa para ele, né? Por que você vai comer qualquer coisa? Né? Então, é todo esse cuidado. A gente tem várias formas de demonstrar o nosso amor, o nosso cuidado conosco. Né? Não, e esse negócio do alimento, Brisa, é engraçado, né? Eu tava falando ontem com uma amiga, né? Que o meu filho pequeno, ele tá numa escola que não tem nada de doce, de besteira. Nas escolas de agora estão com essa consciência mais. Antigamente a gente falava, né, que nossa mãe mandava refrigerante, salgadinho. A minha mãe era também não, né? Também era bem light sempre, né? Lá no sul a gente comia tanto doce, é doce de leite, é arroz de leite, é cocada, é um monte de doce. Então, o meu corpo ele é muito viciado no açúcar. Então, pra eu tirar isso aí... Aí, às vezes eu me pego assim... eu vou dar um bolo pros meninos, tadinho. Tem que ter bolo. Mas por que tem que ter bolo? Pode ter uma salada de fruta. Né, amiga? Tá lá no seu... Tá na minha memória, cabeça, né? Que um agrado é dar um bolinho. Um agrado é dar um docinho. Eu até hoje vou na casa dos meus pais e tem aquele... Eu falo, gente, aqui parece restaurante. Né? Que eles fazem aquele banquete assim. Eu falo... Parece que em vez de dar um abraço, um beijo, vou te dar essas comidas, tudo aqui. Então, esses pequenos hábitos do dia a dia que a gente vai... E os meninos gostam de salada de fruta, né? Você vai ver depois, não dei o bolo, dei a salada. Mas foi legal essa salada, foi legal Eles esse bolo. Aprendem a gostar, né? Amiga? Esse bolo de laranja que trocou pelo bolo de chocolate foi legal. Tá amando do mesmo jeito, tá cuidando do mesmo. Tá cuidando até mais, né? Porque... Se a gente começa a colocar hábitos desde cedo, na casa, nos meninos, na gente... Lá na frente a gente não vai gastar com problema de saúde, remédio, a gente tá economizando lá pra frente, na cabeça, na saúde, tudo. Suplementação, uma boa suplementação também, então né? Atividade física diária, né? Por exemplo, eu não fazia, gente, eu detestava atividade física. Pra mim era um martírio. Eu ainda detesto. Eu vou lá e falo assim, cumpri minha obrigação do dia, mas tô feliz que tô fazendo. É dia sim, dia não na academia, os outros caminhando. Pois é, amiga, mas sabe como que eu tenho pensado agora? Poxa, eu vou separar aqui meia hora, não precisa mais que isso. Sim. Pra você se cuidar. Eu tô cuidando do meu corpo. Não, meu treino é meia hora também, não dou conta mais. Eu fico feliz com aquele treino que fala assim, você treina meia hora, queima o resto do dia tudinho. É esse mesmo, eu fico feliz. Eu falo, gente, que bom, agora o resto você faz aí. Eu ainda tô na parte de... Minha amiga lá, Márcia, falou, né? Eu vou pra academia, eu sinto um prazer enorme, eu fico tão feliz. Eu falei, olha, não cheguei nesse nível ainda não. Cheguei não, eu vou lá porque eu tenho, que eu sei que é bom. Mas eu falo, oba, cumpri a obrigação do dia. Mas é bom pensar assim, né? Poxa, eu tô me cuidando. Eu tô parando tudo aqui pra cuidar do meu corpo, pra eu estar melhor, pra amanhã eu estar mais disposta, pra eu estar, né, com a minha saúde em dia.
São todas as coisas que ninguém pode fazer por nós, E né, aí amiga? fala assim, não, mas aí aqui a gente estando em casa, porque o pessoal fala, não tô com tempo livre. Agora que o home office, o pessoal acha que é tranquilo. Lá no tribunal mesmo, home office. Todo mundo queria home office. Agora as crianças estão em casa também, né? Porque as crianças antes tinham mais atividade, estavam na escola. Agora, home office com criança é o quê? É trabalho dobrado, né? Tem que esperar a criança dormir. Então você fala, não dá pra fazer isso. Mas e a história de acordar cedo, né, Brisa? Você você detestava acordar cedo, tá aí, ó. Eu tô conseguindo acordar bem mais cedo, gente. É hábito, é um hábito que você decide. Depois que você decide, depois que você se conhece, né? Eu acho que são assim, são etapas. Primeiro, você reserva um tempo pra parar tudo e se conhecer. Quando você se aprofunda na sua essência, quando você consegue se reconectar, você percebe o que está te causando mal. Que hábito na sua vida hoje está roubando o seu tempo, está roubando o seu bem-estar, né? O que você tem que retirar? Encarar aquilo, são processos mesmo, né, que a gente vive. E a gente reconhecer o que a gente precisa tirar, do que a gente precisa se encher, né? É nesse momento que a gente está conosco que a gente consegue visualizar, ter essa clareza do que a gente precisa deixar, os hábitos que são tóxicos para as nossas vidas, quais são os hábitos novos que a gente precisa ter para a gente chegar onde a gente quer chegar. Né? É só parando, se ouvindo, se analisando, se percebendo, poxa, eu preciso disso. Isso aqui vai me trazer uma realização, vai me trazer uma satisfação. Eu preciso disso. Então, o que eu preciso fazer para chegar até lá? E aí você consegue desenhar, né, traçar as suas metas diárias para você alcançar aquilo. Poxa, eu quero um corpo melhor, então eu vou fazer pelo menos 3 vezes por semana, eu vou tirar meia hora para mim, para cuidar do meu corpo, para melhorar a minha aparência. É verdade, né? porque às vezes a gente quer uma coisa e a gente acha aquilo tão grande, por exemplo, poxa vida, mas eu preciso emagrecer 20 quilos, eu tenho que malhar todo dia, eu tenho que cortar muita coisa, mas se você vê assim, vai ficar enorme, aí você não vai ter paciência. Agora, se você fala, não, essa semana eu vou 3 vezes caminhar meia hora, você começa pouco. Essa semana eu vou cortar um pão, você começa pouco, aí na outra semana você aumenta mais um pouquinho, que aí vai aos pouquinhos. Isso. Aí não fica uma coisa gigantesca. Não é um peso, né? Você não coloca metas que você olha e fala, já que eu não vou conseguir cumprir mesmo, vou botar ela aqui. Seja bem-vinda, Vivi, Lorena, Nayara. Aí a gente fala assim, nossa, mas é tanta coisa que eu tenho que arrumar, que eu tenho que fazer. Mas escolhe um pedacinho de cada coisa. E aí vai fazendo, essa semana eu vou fazer um pedacinho disso, um pedacinho daquilo. E aí, com o tempo, você não fica pensando lá na frente, longo prazo. A Lorena colocou aí, consciência é fundamental. Se a gente não para ter consciência do que a gente precisa, a gente vai só viver, né? A gente vai só sobrevivendo. E a consciência, desde o início da live lá que a gente falou, que é aquela questão de você estar recebendo essas informações do externo e aí tá entrando dentro de você. Que é aquele velho ditado, né? De qual dos lobos você alimenta dentro de você, que tem os dois, o bom e o mal. As notícias ruins, as coisas ruins, elas vão alimentar o que é ruim. Então, a gente precisa alimentar o outro, a gente precisa ler coisas boas, a gente precisa pensar em coisas boas, fazer bons hábitos. Isso. A gente faz essa live pra gente mesmo, né? Com certeza. Na verdade, eu acho que live hoje em dia, porque a gente não tá podendo sair, encontrar as amigas, né? Não tá podendo fazer aqueles encontros gigantes, a gente faz um encontro aqui virtual. Isso. E aí vai trocando as ideias. Por isso que live tá tão em alta, né? Porque o ser humano, ele é um ser sociável. A gente precisa conversar, a gente precisa trocar ideia, né? Não ficar só no nosso mundo aqui, que a gente precisa conectar com outras pessoas pra gente crescer, né? Isso, a gente só cresce assim, né? A live. A nossa vida, ela tem que ser ampliada. Não pode ficar focada só no nosso próprio umbigo, né? A gente tem que estar bem com a gente mesma pra gente poder transbordar. Exatamente. A gente consegue transbordar quando a gente tá bem, quando a gente consegue acessar aquilo que a gente precisa acessar, que tá dentro de nós, né? O post lá que eu fiz, eu coloquei isso. O nosso maior tesouro sempre esteve dentro de nós, né? É verdade. E às vezes a gente busca em tantas coisas, em tantas pessoas, em tantas situações, em tantos subterfúgios, quando tá tudo aqui dentro. Só que a gente precisa parar, a gente precisa se reconectar, se concentrar na gente mesma, né? E a gente vai conseguir acessar as coisas preciosas que tem aqui guardadas dentro de nós, para cada um de nós, né? Pois é, tem um exercício muito legal, Brisa, que eu vi uma pessoa fazendo, que ele fala assim, você tá naquela situação, né, que eu falei, de você se desconectar do externo, você olhar para você mesmo, você fechar o olho, você não ter barulho externo,
tá lá e você faz uma pergunta para você mesmo, assim, se tivesse um gênio da lâmpada agora que aparecesse na sua frente, um ser mágico, alguém que fizesse alguma coisa, o que você quiser eu vou fazer, o que você quer da sua vida, qual área da sua vida você quer mudar, quer melhorar, quer transformar. Aí você dá a resposta. Aí a resposta é, você é o ser, porque Deus está dentro de você e Ele te deu esse poder, porque Ele falou que coisas muito maiores vocês farão, porque eu vou para junto do Pai. Então, Ele deu esse poder para você. Exatamente, deixou o Espírito Santo a resposta aqui, né? que você der, então você, pronto, é essa, faz esse exercício, foca na resposta e vai ver qual ação você pode fazer para chegar ali. E é aquela história, não é uma ação gigante. Me diz aí 3 ações que pode fazer para melhorar a saúde, 3 ações que pode fazer para melhorar a finança, e anota. E você faz que área da sua vida, né, precisa dessa melhora, né, porque cada um tem uma dor no lugar lá, né? Antes eu tinha uma dor no meu corpo, que eu não estava satisfeita, agora eu tô... Quando a gente vai caminhando para aquilo ali que a gente quer melhorar, parece que não melhorou ainda, não é do jeito que eu quero, mas já tô me sentindo melhor. Porque já vai clareando, parece que vai ampliando. Porque só o fato de eu ter tomado uma atitude, de eu ter percebido e ter tomado uma atitude, eu me inscrevi na academia, tô indo dia sim, dia não, e tô caminhando os outros dias. Só isso aí pra mim já, então tô num caminho já de melhora daquilo ali. Então, são pequenas ações. Aí agora vamos ver outra área. O que eu posso melhorar nessa área? O que tá mais me incomodando agora? Porque o cérebro já descansa. Já fala assim, não, isso aqui tá sendo resolvido. Ou então você tá focado numa coisa que tá estudando, aí vem um problema latejante na sua cabeça, você anota isso aqui. Aí depois você para e fala, como é que eu posso resolver isso aqui? Eu tenho que pagar a conta tal, tá, vamos lá. Deixa eu anotar aqui, sério, tá anotado, depois eu vou resolver isso aqui. E as respostas vêm, né, amiga? Vem, porque quando você fica pensando de uma forma saudável naquilo ali, não é pensar assim, eu tenho que pagar isso aqui, eu tenho que resolver aquilo ali quebrou. Não, você tem que mandar pra sua mente uma mensagem assim, quais são as possibilidades que eu tenho para resolver aquilo ali? Porque aí a resposta vem. As respostas vêm. Eu quero enxergar as possibilidades que eu tenho. Como se você estivesse de fora. Eu gosto muito desse exercício também. Tô com um problemão aqui. Se eu fosse alguém de fora vendo isso aqui, como que eu ia resolver? É muito mais fácil porque sai do emocional. A nossa perspectiva muda, exatamente. A nossa perspectiva muda, ela se amplia. Você fala, olha, posso fazer isso, É porque, na verdade, a gente é assim. Nós somos corpo, alma e espírito. Né? E a gente vai muito no corpo aqui, porque o corpo é que sente, é que enxerga, é que tá aqui no físico. Né, só o corpo. Só o corpo. Aí é como se você saísse e visse assim do alto, assim, eu sou aqui o espírito e a alma, a força junto com Deus que tô enxergando. Aí você vai ver de outra forma. Exatamente. Muda a percepção da situação. Aí você parece que fica poderoso. Você fala, agora eu tenho 3 caminhos aqui para resolver isso aqui. Porque quando você fala com um amigo não é assim, por isso que é bom falar com um amigo, porque quando a pessoa tá de fora, às vezes ela enxerga uma coisa que o seu emocional não tá conseguindo enxergar. Você já tá tão focado só no problema que parece que se fecha, né? A sua visão fica limitada mesmo, né? Verdade. E quando vem alguém de fora, ou quando a gente aprende a ter essa perspectiva expandida sobre as situações, a gente se torna um grande solucionador de problemas. E é isso que faz as pessoas ficarem bem-sucedidas, né? Ser solucionador de problema. Consciência expandida, você enxergar. Aí você fala, não gosto de problema. Mas a vida é feita de solucionar problemas. A gente tem força dentro de nós para isso, né? A gente tem força. A gente tem sabedoria de Deus, que a gente se conecta e recebe direto da fonte, né? É assim que a gente tem que pensar, que a gente vai conseguir essas coisas. Você falou tudo, amiga. Se conectar direto com a fonte. A fonte está aqui dentro, né? A gente foi criado com essa fonte, a gente veio dessa fonte e ela está dentro de nós. Né? Mas a gente precisa ter esse dia a dia. Que com o decorrer da vida, né? a gente meio que apaga, meio que sufoca a luz assim, que está dentro de nós, que veio com a gente, porque começa a vir frases que apagam essa luz. Você não consegue, infância, você não pode. Isso vai apagando essa luz. E aí, lá em Provérbios 23:7 fala, né? Porque assim como o homem imagina no fundo da sua alma, assim ele é. Porque se você tá imaginando que você não consegue, que você não tem força, que você não vai sair dessa, vai acontecer isso. Nossa, tu acredita que ontem eu peguei um Uber e ele me contou que foi feita uma experiência entre os cientistas, eu não sei de qual país,
acho que na internet tem, chama assim, Até a Última Gota. Eu não chequei, tô contando aqui o que o Uber me contou, mas eu acredito muito nessa força que a gente tem dentro. Então ele falou que um criminoso à beira da pena de morte estava para morrer e eles fizeram um experimento com ele. E eles falaram assim para ele: vamos fazer um experimento com você. Se você sobreviver a esse experimento, você vai estar livre, você continua a sua vida, tá tudo bem e tal. Aí eles amarraram ele, vendaram os olhos dele, ficaram deixando só ele escutar. Aí eles falaram assim: a gente vai fazer um corte no seu pulso, vai ficar pingando no balde até você morrer, até a última gota. Só que eles não cortaram. Eles não cortaram. Mas ele imaginou que Só que eles colocaram como se fosse uma força e uma água pingando. E ele acreditou que isso estava acontecendo. E ele morreu só com a força do pensamento dele. Isso, pra ver assim, o tanto que é sério a força que a gente tem. Ele foi ficando pálido. Aí o povo falou: agora tá acabando. Aí foi só com a força do pensamento. Não cortaram nada dele. Eu tô doida pra procurar isso na internet. Até a última gota eu quero ver. Mas eu acredito que pode ter. Toda a nossa força, tudo é a nossa mente, né? E essas pessoas são muito bem-sucedidas, grandes bilionários. Eles pensam: eu vou fazer o maior computador do mundo, eu vou fazer o maior site de comércio do mundo. E fez, entendeu? Foi uma coisa assim que não deixou de fora interferir. Não, mas isso aí não dá certo. Tem sempre assim: isso aí não dá certo, isso aí que você vai fazendo não vai dar certo. E aí você falou uma coisa importante, amiga, as vozes que a gente ouve na infância, né? Né? Acho que alguém botou os sabotadores, Maria. Elas vêm para nos sabotar mesmo. Né? Muitas vezes são frases que os nossos pais falam sem intenção. Eles querem nos ajudar a gente melhorar, a gente muitas vezes amadurecer. É aquela questão da repetição, da automatização. Foi falado, aí repetido, foi falado. E a gente também está repetindo, mesmo a gente aqui falando disso, e às vezes a gente vai chegar lá e no automático vai acontecer de novo. Por quê? Porque o pensamento é o que mais dá trabalho. Gente, Por isso que é tão importante a gente filtrar nossos pensamentos, amiga. Saber o que está entrando, o que você está deixando entrar. O que você está deixando entrar e tomar conta da sua vida? Porque tudo começa por um pensamento, né? Então a gente tem que colocar um vigia nos nossos pensamentos para a gente filtrar, e para a gente conseguir ressignificar. Chegou um pensamento que você sabe que não veio para te acrescentar positivamente, já ressignifica. Manda ele correr, manda ele para fora e já ressignifica por algo bom. Porque não é aquela coisa: eu não quero, sei lá, o que a gente não quer, eu não quero ficar doente, né? Você não fica assim: eu não quero ficar, não quero pegar esse trem, não quero pegar essa peste, não quero ficar doente, não, você fala assim. Você não fala: eu não quero ficar doente. Você fala: eu estou saudável. Nossa, eu sou uma pessoa muito saudável, eu tenho muita saúde, eu vou continuar bem. É reforçar o positivo. Porque se você fala: eu não quero ficar doente, você tá toda hora lembrando de doente, né? Então é reforçar o que é positivo. Exatamente. E aquilo que você quer alcançar, né? Aquilo que você quer conquistar. Né? Sempre trazer à memória as coisas que vão te dar esperança para aquilo que você sabe que você quer alcançar, que você sabe que você quer conquistar, né? Eliminar, identificar o que tem sabotado realmente, né? Como a Melinha falou aí, o que está nos limitando, o que está vindo para tentar nos sabotar, né? Ontem eu estava lendo algo que eu achei muito interessante. O nosso ego, normalmente, ele luta contra o nosso propósito de vida. Então, se a gente não estiver controlando muito com esse domínio próprio mesmo, de colocando o nosso ego cada dia mais no lugar dele, né? Que é sem nos dar ordens, a gente consegue vencer muita sabotagem na nossa vida, né? Porque o nosso propósito de vida vai fazer com que a gente tenha que sair da nossa zona de conforto. Aí o nosso ego fica falando: não mexe com isso não. Não, aqui tá tranquilo, aqui você já controla, você já domina isso aqui, ó. Fica aqui mesmo, tá tudo certo, não... E, na verdade, você precisa sair da sua zona de conforto, né? Você precisa ser desafiado realmente para você conquistar o que você veio conquistar, o que você nasceu para cumprir, né? Porque até essa questão de pensar no que é bom é sair da zona de conforto também, porque o mais fácil é você continuar pensando no automático. Isso, o que já chegou, né? O que já entrou, deixa aí, ó. Tá entrando, tá chegando, não vou lutar contra, vou seguir aqui, vou sobrevivendo. Que, por exemplo, a história de um homem que o pai sempre falava: você não consegue, você não é capaz. O homem, ele queria ser um grande empresário, ele queria ser um grande engenheiro, um médico. Mas aí lá no fundo tá aquela coisa: mas você não é capaz, você vai matar você não dá conta. Aquelas vozes, é difícil, né? O que é difícil? Dá trabalho você tirar aquilo ali. É mais fácil você ficar no emprego que deu, fazer o que deu até agora e continuar tocando a vida. É mais fácil. Mas se você rompe essa dificuldade inicial, se você fica um tempo pensando: não, eu consigo, não, isso aí
não é pensar o não, é pensar assim, eu vou fazer grandes cirurgias. Você quer ser um médico, por exemplo, eu vou fazer a vida de pessoas, melhorar a saúde em vários aspectos. O nosso propósito está sempre ligado a servir, né? A contribuir. Aí quando você começa a pensar isso, imaginar, sentir isso, você vai eliminando automaticamente aquelas coisas ruins. Então, mas é difícil, é desafiador você todo dia que vier esse pensamento, primeiro você perceber, porque você está vivendo no automático. Está atenta, né? Depois você está ali fazendo suas coisas do dia a dia, você está num trabalho que você não gosta, por exemplo, essa história desse médico. Tá ali batendo um carimbo numa caixa registradora, fazendo algo que não tem nada a ver com o que ele queria. É muito desafiador mesmo você tá nessa realidade e você se vê aqui um grande médico lá na frente. Então, essa é a dificuldade do pensamento. Mas se você romper essa barreira, ficar todo dia alimentando aquelas coisas boas, vai acontecer. É só não desistir. É perseverar. E uma coisa interessante também que eu tenho aprendido é que a gente não precisa estar motivada. Quando a gente alcança um nível de maturidade, né, depois que a gente se conhece, vai se conhecendo cada vez mais, a gente se torna mais madura. A gente consegue perceber o que a gente aceita, quais são os nossos limites, a gente consegue comunicar para o outro até onde ele pode ir, né, o que vai te ferir, o que vai te magoar. A gente consegue comunicar aquilo, né, para com quem a gente convive, para que a gente não fique sendo ferida, a gente não continue sendo sobrecarregada. E além disso, uma coisa que a gente conquista também com essa maturidade é você conseguir não precisar da motivação para fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito. Né? Você não precisa acordar num dia, todo dia eu acordo assim, um pulinho de alegria. Não, tem dia que você acorda, cara, nossa, hoje eu tô me arrastando, mas eu sei que eu preciso fazer isso porque eu já me comprometi comigo. Isso é muito importante. Né? Aliás, eu acho, eu concordo com você com essa questão da motivação, sonhos. Porque teve uma época aí da nossa existência que parece que a motivação ficou com um valor muito alto, né? A gente só faz se a gente tiver afim. Se estiver motivado, hoje eu vejo a motivação assim, nem sei se eu tô certa. A minha visão da motivação a pessoa tá muito detonada, tá perdida, não sabe pra onde vai, ela vai pra um evento, ou pra ver um vídeo, alguma coisa de motivação pra dar uma acordada. Tipo assim, acordei, eu tenho como seguir um caminho bom aqui nesse rumo. Sim, mas depois daquilo algo, ali, né, que te estimule, né? um dia, mas depois que você sabe aonde você quer ir, não adianta, você não vai ter que viver de motivação, porque se você tiver que viver de motivação, você não dá conta, você tem que viver do seu objetivo, do seu propósito. Eu não tô bem, eu tô cansada, mas eu preciso estudar se eu quero passar. Aí eu vou ter que toda vez ter aquela motivação gigantesca. Tem dia que não vai dar bem tempo de fazer essa motivação. Você vai, e aí você estuda cansada mesmo, você faz o exercício cansada mesmo, mas aí você passou aquilo e você fala, olha, eu venci. Exatamente. Eu consigo. E o que dá força pra gente, né, amiga? É a nossa decisão. É a decisão. Quando você decide mesmo, quando você começa a enxergar pra dentro de si e fala, cara, eu não posso continuar assim, né? E o bom é que você não precise passar por uma situação de chegar a um extremo. Extremador, né? Chegar a um extremo pra você perceber, cara, eu tenho que olhar pra mim, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que me amar. Então, assim, é muito bom quando você não espera chegar a esse nível, né, de saturação tão grande que você seja obrigada a parar. Mas que você pare hoje mesmo, do jeito que você tá. Eu posso melhorar, eu posso olhar mais pra mim, eu posso me cuidar, eu posso demonstrar mais amor por mim mesma, né? Então, assim, é parar hoje, se decidir. Né? Quando a gente toma uma decisão, a gente não precisa de motivação para agir, a gente não é parado pelo que os outros pensam, pelo que os outros criticam ou julgam a nosso respeito, né? A gente consegue ir, é um comprometimento interior, é algo que nos dá força, que nos move. Aí a gente não precisa da motivação para a gente agir, a gente é movido por esse comprometimento, por essa sede de realizar e conquistar os nossos sonhos, né? Por alcançar aquilo que a gente sabe que é o nosso propósito de vida. E conforme a gente vai se conhecendo, a gente tem clareza sobre o nosso propósito de vida, sobre a nossa identidade, quem a gente é, o que a gente veio aqui para cumprir, né? Então, assim, a nossa vida se torna mais leve, a gente começa a ser plena, a gente começa a ser uma mãe melhor. Por quê? Porque a gente está melhor com a gente mesmo, a gente é uma esposa melhor, a gente é uma profissional melhor. Então, tudo em torno da nossa vida melhora. Por quê? Porque você permitiu que do seu interior brotasse as mudanças necessárias, né? Olha que legal a frase da Vivi, ó.
Pequenas metas cumpridas mantêm a motivação acesa, a frase da Vivi. E Pois é verdade, porque essas pequenas metas cumpridas, né, Vivi, são coisas que você que fez, não veio do externo, veio de você que... Você se comprometeu com você e você foi lá e... Aí você fala, caramba, eu consigo, eu posso, eu vou dar conta, eu vou continuar. Verdade. E mesmo no dia que você tá muito fraquinha, que você teve alguma coisa que machucou, que incomodou, é lembrar das vitórias, né? Porque às vezes a gente foca naquela derrota do dia, naquela derrota momentânea e vamos trazer à memória o que dá esperança, né? Que a gente falou. O que dá força, o que dá esperança, o que dá vigor, né? Vai ter dia que você vai ter no seu momento com você mesmo, no seu momento de introspecção ali, de você se conectar à sua essência, que você não vai estar muito bem. Então é o momento de você desabafar, de você colocar para fora aquilo que está trazendo peso, que está trazendo incômodo, né? Ser sincera com você mesma, né? Como que minha vida tá hoje? O que tem acontecido? O que tem se passado dentro de mim? Como é que eu tô? Eu tô leve? Eu tô pesada? Eu tô realizada? Eu tô fazendo aquilo que eu sei que eu preciso fazer? Ou não? Eu tô me sabotando? O que tá acontecendo? Né? E isso aí vai trazendo um renovo para nós, né? A gente se olhar com esse olhar mais... com um olhar com mais cuidado, com mais amor. E é muito interessante esse tema, mergulhando dentro de nós, porque muitas vezes as pessoas ficam pesadas, ficam tristes por coisas que aconteceram com outra pessoa. Às vezes eu sei que a pessoa tá perto, às vezes é um filho, um marido, uma tia, que né, teve várias amigas aí que parentes faleceram por causa de Covid, tem muita gente vivendo luto. Vivendo luto, né? Mas o que a gente pode mudar isso? A gente não tem como reverter esse ponto, mas a gente tem que focar no que a gente pode fazer daqui pra frente. Como a gente pode reagir às situações, né? Como a gente pode... isso a gente pode controlar, né, amiga? É o que a gente controla, que a gente tem que focar. Então, e às vezes não é nem a questão só dessa pandemia, tem muita gente que tem um problema já antes da pandemia, né? O filho com droga, o trabalho que tá horrível... Alguém que não está tratando do jeito que você gostaria, alguém que está te machucando, uma pessoa que não está legal com você, é você entender que aquilo ali não é seu. Se a pessoa está agindo daquela forma, se a pessoa está indo para aquele caminho, você faz até onde você consegue, até onde a sua mão alcança. Aí a gente às vezes se desgasta fazendo coisas além do que a nossa mão quer alcançar, e é isso que pesa, é isso que é ruim. É por isso que é importante você ver você, se fortalecer. A história de colocar máscara primeiro na gente, né? Exatamente. Porque aí ainda mais quando a gente é mãe, né? Seu filho tá fazendo não sei o quê, né? Tem mãe de filho mais velha aí que você viu seu filho não sei o que fazendo... Seu filho tá lá com aquele... fazendo alguma coisa errada que você não concorda. Você viu? Você tá sabendo? Pergunta pro meu filho, depois eu vou conversar com ele. Não é pra você ficar dando satisfação, pra você ficar assim, eu tenho que cuidar da satisfação da fulana, né? Eu tenho que responder pra Beltrano. É verdade. Calma. Se sentindo a obrigação de se explicar pra todo mundo. Aí fica tudo muito assim, todo mundo se metendo na vida do outro e querendo saber, isso pesa, vai pesando. É separar o que é meu, o que é minha responsabilidade, o que eu posso fazer, até onde minha mão alcança. Eu não tenho que dar satisfação pro mundo todo. Ainda mais com rede social. Eu não sou muito de ver rede social, né, Brice? Você sabe, né? Marina, mas seu Instagram não, eu não sou muito de Instagram. Mas tem muita gente que me fala, que reclama que rede social faz isso, faz uma pressão em cima de você, uma pressão de você estar bem o tempo todo, de você estar lindo o tempo todo, de você estar dando satisfação da sua família o tempo todo. E aí, esse negócio de mergulhar dentro da gente é pra ver assim, não, o que realmente é meu, o que realmente eu gosto. O que importa. O que pra mim importa, o que eu tenho que dar prioridade, né? Porque às vezes o outro quer dar prioridade pra uma outra coisa. É igual aquela história, né? Com o que você gasta, o que você ganha. Tem gente que gosta do carrão, tem gente que gosta de morar num lugar legal, tem gente que gosta de viajar. São os valores, né? E tem gente que não conhece os seus valores, né, amiga? Aí a pessoa vai e aí se ferra todinho, porque poxa, por que eu tô triste? Porque eu fui comprar um carrão pra mostrar pra galera. Exatamente. E eu podia ter feito outra coisa e às vezes a pessoa nem se toca que é isso. Nem se toca, sabe por quê? Porque não se conhece, né? Que não mergulhou dentro. Não mergulhou dentro de si, não parou pra se ouvir, não parou pra se conhecer e tá fazendo a vida. E tá tocando, e tá tocando, e tá indo. Esse negócio da era do celularzão, né? Dos carrão, celularzão. Se a gente não gosta disso, tem que saber, não, isso aqui pra mim não é a minha paixão. Então não vou me preocupar com isso. Eu vou fazer. Os outros pode ser, pra você não precisa mas tudo ser. Bem, né? E tudo bem se pro seu irmão o carrão é legal. Tudo bem, é ele,
dele. Não tem crítica nisso aí. É o cuidado de você não falar assim, nossa, eu vou fazer isso porque fulano, porque a sociedade fala tanto e eu vou fazer pra ficar bem com a galera. Pra agradar todo mundo, e você mesmo tá sendo abandonado, tá se desagradando, se desrespeitando. Isso é muito sério, uma hora explode, né, amiga? Uma hora às vezes até na saúde, às vezes explode na saúde, a pessoa não sabe por que tá ruim. Com certeza. Né? É uma maneira e uma coisa importante também, amiga, que você tá falando, eu me lembrei, é a gente estar atento aos sintomas, né? Como que nós estamos sinalizando? Como que a gente tem reagido? A gente está muito sensível? A gente está chorando à toa? A gente está muito irritado? A gente está muito estressado? Isso aí são sinais. Eu vejo hoje que não tem como uma pessoa que está constantemente assistindo telejornal, mídia, notícia, é muito difícil a pessoa não estar emocionalmente sensibilizada. Eu decidi parar há muito tempo de assistir. Até porque é o que eu falei, eu acho que foca mais no negativo, né? Foca mais no que tá ruim do que no que tá bom. É impossível você ver todo dia uma notícia ruim, uma coisa ruim ao seu redor e não ficar sensibilizado emocionalmente. Aí às vezes você se irrita rápido e não tá entendendo nem porquê. Né? Tem notícia que não tem como, acaba chegando na vida da gente, na história daquele menino lá do Rio. Tem dia que você ouve um negócio daquele, você fica triste, você fala, não tem como, aí você acaba sentindo, nossa, meu Deus, você acaba sentindo, quando sente... Você carrega aquilo, você começa a carregar aquilo, né? Se você não tiver esse momento de deixar aí, né? Porque aquilo ali não é seu, eu sei que é difícil, que é ruim, mas você não vai, sua mão não vai alcançar lá. Tem que orar. A coisa que a gente pode fazer é orar, clamar pela nossa nação, clamar pela situação que a gente tem vivido, mas não deixar aquilo entrar no roubar sentimento. Nossa fé. Porque o sentimento roubar nossa fé, nos abalar, né? Porque e aí senão... você sabe, mas aí a notícia fica toda hora martelando, né? Martelando. Então, isso aí eu acho que acaba entrando na alma, no coração, assim. Vai sendo tóxico, né? Aquilo que repete vai se tornando vai fazendo parte de nós. É por isso que esse exercício de repetir todo dia a sua visualização do que você quer e sentir como você vai estar quando chegar, é esse o foco, é a repetição do sentimento, desse sentimento de o que eu quero. E você sentir como se já tivesse chegado. Em vez de você todo dia repetir as coisas ruins, a notícia ruim, sentir essa tristeza, repetir coisa boa que você vai alcançar, que você deseja, né? Ó, a Vivi colocou aí, temos a escolha de cuidar do que queremos sintonizar. Tudo é uma escolha, né? A gente escolhe o que a gente vai pensar, a gente escolhe o que vai ler. O vídeo que vai ver no YouTube. Exatamente. Se a gente estiver aceitando qualquer coisa, a gente vai viver de qualquer maneira. Né? Até na rede social mesmo, eu não gosto, mas, por exemplo, o Anderson gosta do Instagram que fala de dica de português, que ele tá estudando lá pros concursos. Então tem coisa boa, dá pra selecionar. Dá, né? Tem que usar pro bem. Isso. A gente não tá aqui também na mídia, se encontrando aqui, porque é o jeito, né? Com certeza, é usar aquilo, né? Como tudo que a gente pode usar como um veículo de fazer bem, né? De fazer o bem, de contribuir, né? Com o nosso propósito de vida. Gente, eu adorei o nosso bate-papo. Acabou rapidão. A gente tá chegando... Passa rápido. Né? Passou rápido, mas eu achei muito gostoso, né, amiga? Muito bom, te agradeço muito pela sua presença, veio aqui em casa. Tão bom. Né? Me deu um pouquinho do seu tempo aí. Muito obrigada, Obrigada amiga. a você, Foi muito Brisa. gostoso. É sempre bom estar com você. Acho que a gente tem uma sintonia, né? Que vem de Deus, vem do alto. Essa sintonia não é algo natural, não. É algo sobrenatural, né? Nós em Cristo. É verdade. Então, agradeço todo mundo que estava aí presente. Vivi, tô com saudade da Vivi, gente. Vivi tem que fazer live. Vamos fazer live com Vivi. Vivi vai fazer live com a gente. Vamos combinar uma live aí, Vivi. A gente pode fazer em 3. Vamos. Né? Gente, obrigada pela presença, Marlene. Marlene, sua mãe Marlene, tá aí? querida, é uma amiga da minha mãe. Uma amicíssima da minha Nossa, mãe. tão amiga que até o nome é igual. Gente, que fofo. Obrigada, Melinha, Thalitinha, Vivi, Lorena, todo mundo que entrou, Douglas. Obrigada. Todo mundo que participou de alguma forma. A gente espera que vocês tenham recebido aí alguma coisa boa, né? Nossa intenção era essa, né, amiga? Que a gente consiga parar nesse tempo, né, de tantas mudanças, de tanto peso, tantas coisas negativas que a gente tem ouvido, que a gente possa estar bem conosco mesma, né? Parar, se ouvir, se cuidar, se amar e poder externar aquilo de bom que tem no nosso interior, né? Dos nossos tesouros que estão aqui guardados no nosso interior, né? Quer falar algum recado final, amiga? Não, só agradecer mesmo pro tempo aí de todo mundo que tava aí. E quando quiser deixar comentário pra gente falar sobre alguma coisa, né, Brisa? É importante. A gente pode direcionar o assunto.
Isso. Né? É isso aí, mande perguntinhas, mande o que você achou, o que mais te tocou aí nos comentários. E a gente já vai pensando no nosso próximo tema aqui. Verdade. Beijo. Um beijo, Deus abençoe vocês.